É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo no coração de todos. Eu tô feliz. Eu tô feliz por estar propondo esta live. Essa live, uma live muito importante. Então, eu tô feliz de estar propondo isso para vocês, porque foi vocês que pediram. E aí, vamos falar do sonho, dos sonhos, tem muitas questões. E hoje estamos trazendo o nosso querido e amado Cássio Eduardo. Ok? E tá aqui a gente só vai falar de sonhos, dos sonhos. Então temos muitas coisas, muitas questões para fazer o Alcácio e a gente vai ficar bem nessa linha da neurociência. O que será que a neurociência tem para falar sobre a questão dos sonhos? E nós vamos trazer duas referências aqui para vocês. Mas primeiro, aquele like. Aquele like sonhador, por favor. Que eu sonho tanto. Ontem, por exemplo, eu sonhei. Eu sonhei que a gente estava bombardeado de like nessa live. Eu também sonhei que estávamos bombardeados de compartilhamentos. E sonhei que com essa live nós chegaríamos a 15 milhões de inscritos. Com essa live. Então, por favor, compartilhe. Então, vou dar aquele tempinho para vocês compartilharem. Vamos jogar a nossa apresentação oficial e a gente se vê depois dos comerciais. Até daqui a pouco. Olha só, pessoal. Ó, pode a partir de agora, vocês podem a partir de agora, nesse exato momento, só um segundo, nesse exato momento, vocês podem começar a fazendo as perguntas de vocês. Vamos começar assim? Então vamos lá. Vai colocando as perguntas de vocês relacionadas, tudo que vocês têm como questão relacionada aos sonhos. E a gente vai conversando hoje. Vamos conversar, vou conversar com o Carlos, com o Cássio vai conversar comigo e nós dois vamos conversar com vocês e vocês vão conversar com a gente. Um bate-papo de domingo bonito falando sobre os sonhos. Hoje, na França, é Dia das Mães. Então, para as mamães francesas,
Vai ser esse o tema, os sonhos, ok? Bom, tem uma outra coisa que eu queria falar antes disso, deixa aqui, eu não anotei, deixa eu ver se eu anotei, não anotei. Sonho, não, lembrei. Eu já tenho uma perguntinha para o Cássio, antes de tudo. Aí o Cássio, carta branca. Os sonhos são importantes, Cássio? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Um prazer imenso, Jorge, estar aqui no teu canal mais uma vez, né? Prazer estar com todos vocês nos acompanhando aqui ao vivo. E um prazer imenso também estar com vocês que ainda vão nos acompanhar, ainda vão assistir essa live. A importância do sonho. Nossa, para mim sempre foi algo assim fantástico, sabe? Sempre, na minha família, a gente tinha um hábito, quando criança, de acordarmos assim pela manhã, nós somos em 6 irmãos, e nós ficávamos conversando e falando, olha, como que foi seu sonho? Você sonhou com o quê? E você, como que foi o seu sonho? Porque, de fato, nós sonhamos todas as noites. O que acontece é que, às vezes, nós não lembramos. E por que que não lembramos? Existem vários motivos e a gente vai discutir sobre isso hoje aqui. Mas eu crio muitas coisas através do sonho. Eu crio também numa etapa que eu costumo chamar de interação extrafísica, que é uma camada mais profunda dessa realidade do sonho, né? A gente entra mais ou menos nesse estágio como se fosse do sonho, mas numa realidade mais profunda também chamada de matéria etérica. Então, assim, hoje eu já compus músicas nesse estado, eu já desenvolvi projetos na minha empresa, já criei, né, produtos, inventos, tudo nessa realidade. E às vezes, quando eu passo um dia assim muito agitado, com muitas tarefas, e eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar desenvolvendo, porém quero dormir, quero descansar porque é importante, então eu dou comandos mentais para que durante o sono, durante o sonho, ou até mesmo nessa realidade do extrafísico, eu continue produzindo, trabalhando, desenvolvendo. Então é extremamente importante. É possível isso, Cássio? Trabalhar, produzir dentro do sonho? Possível, muito possível. É interessante que nós, em Dáquila, nós estamos estudando de uma forma muito profunda a ciência lilarial. O que é a ciência lilarial? É uma ciência que é uma palavra Irdim, que tem uma conotação assim de totalidade, de profundidade, que vai muito além da ciência atual. A que mais se aproxima dessas informações assim é a mecânica quântica, mas está ainda anos-luz longe da ciência lilarial. E dentro dessa questão das ondas moduladoras, né, a gente consegue, nesse pulsar, nessa frequência que existe no nosso planeta, no nosso sistema Terra, encontrar várias sintonias. Então, nós podemos criar, inclusive, nesse processo que é chamado de sonho. Inclusive, tem muitos inventos, né, se vocês procurarem no Google e colocar lá, inventos que foram realmente desenvolvidos durante o sonho. São vários. São vários. Ou até mesmo assim, né, nesse estado que é chamado do sono REM. O sono REM é uma sigla que em inglês significa movimento rápido dos olhos. Quando a gente está com as pálpebras fechadas, você vê o movimento bem rápido dos olhos. Esse é o momento onde nós estamos vendo. Mas é possível provocar esse sono REM, né, independente do sono. Eu vejo muito essa manifestação quando eu estou energizando pessoas para provocar a abertura da tela mental, para que a pessoa possa acessar vidas passadas. Ou então, eu estou ali acessando vidas passadas e a pessoa fala assim, olha, eu não vi nada. Eu percebo quando não ativa a vidência dela, como é chamado, né? Ou então a tela mental, como nós chamamos em Dáquila, quando os olhos, as pálpebras não estão em movimento. Mas quando eu estou energizando a pessoa e eu olho para ela, ela está de olhos fechados, e as pálpebras estão em movimento, quer dizer que os olhos, o globo ocular, está realmente no movimento rápido. Isso é característico quando a pessoa está sonhando. Eu já pergunto para a pessoa assim, o que você viu?
O que a gente costuma fazer, a grande maioria das pessoas? Ficam com vergonha nessa hora. Ela fala assim, eu não sei, acho que foi uma viagem minha. Não, você viu alguma coisa. Aí ela fala, mas como você sabe que eu vi? Eu falei assim, porque eu observei, os seus olhos estavam num movimento rápido, igualzinho de quem está sonhando, no sono REM. Ela fala, olha, eu estava vendo eu num barco, era uma paisagem que parecia o Egito, tinha um deserto, mas era um rio e tinha plantas próximas e tal, e a pessoa começa a fazer a narrativa do que ela viu. E o estranho é que eu não dou nenhuma sugestão, hipnótica para isso acontecer. Eu simplesmente ativo as minhas mãos e começo a fazer a energização. Vamos buscar essa vida passada, vamos buscar essas informações. E algumas pessoas já entram nesse movimento, então é fácil de perceber quando elas abrem a tela mental. Então, alguns cientistas acreditam que esse processo só é possível se a pessoa está ali prestes a dormir ou prestes a acordar. Dentro da parapsicologia, quando se abre a tela mental nessa realidade, é chamado de fenômeno hipnagógico ou hipnopômpico. Prestes a acordar, prestes a dormir. Porém, a manifestação da pálpebra, do globo ocular, nesse movimento rápido, ela é igual, não muda. Então tem todo esse processo acontecendo, né? Então essa é a importância da gente entender todos esses movimentos durante o sonho. Todos esses movimentos durante o sonho, eles são bem importantes. E quando a pessoa não traz informações, quando ela não lembra, né, das informações, então aí pode caracterizar várias situações. Pode ser emocional, pode ser uma questão fisiológica, pode ser também que a pessoa não dormiu no horário correto, não acordou no horário correto, né? Ela foi despertada pelo despertador de uma forma muito abrupta, muito de repente, então ela também pode ter um esquecimento do que ela sonhou. Isso é muito interessante. Então, isso acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não me lembro dos meus sonhos. Eu não sonho. É muito comum a gente escutar pessoas falando, olha, eu não sonho. Não acontece isso comigo. Mas ela está equivocada. Então, aconteceu alguma situação, prestes a dormir, prestes a acordar, que impediu a pessoa ali de lembrar dos sonhos dela. O poeta dimensional é membro aqui do canal. Ele fala, desvendar os sonhos sempre foi uma curiosidade nossa, mas tem sonhos impactantes. Um dia sonhei com uma nave gigante no céu e que caía no chão. No sonho pensei que cairia em cima de mim. Sim. Nos sonhos, né, dentro da minha mentoria, né, que eu tenho uma mentoria também para os que não sabem, né, eu auxilio muito os meus mentorandos a interpretarem os seus sonhos, né, e quando eles ainda não sabem, eu auxilio na interpretação. Tem alguns sonhos que são apenas reflexos do nosso dia, coisas que nós lemos, coisas que a gente está pesquisando, que dentro da parapsicologia também chamada do talento do inconsciente. Né? A pessoa, durante o sono, ela mergulha nas camadas mais profundas ali do seu inconsciente, então ela monta um cenário que é partes de coisas que ela viu durante o dia. Isso é muito interessante da gente parar, quando a gente acorda e lembra do nosso sonho, de conseguir fazer uma autoanálise. O que eu estava pensando quando eu fui dormir? O meu dia anterior, quais foram as informações que me impactaram? Para eu poder fazer uma interpretação daquele sonho. Exemplo, né? O poeta não teve nenhum tipo de interação no dia anterior com esse tema. O que quer dizer isso para ele? Sempre é interessante fazer essa pergunta para o sonho, né? O que quer dizer isso aí para mim? O que está codificado aí? Porque depende muito dos padrões emocionais da pessoa. Para uma pessoa, se ela sonha com a Virgem Maria, e ele é católico, ele fica todo emocionado, dizendo assim, olha,
A mãe de Jesus hoje me apareceu no sonho e está me conectando com a beleza da maternidade. E eu quero ser muito mãe. Entende? Ela vai associar a mãe de Jesus ao desejo profundo dela de viver a maternidade e está excelente. Mas uma pessoa que não tem uma formação católica, vamos pensar, uma formação protestante que acredita, tem segmentos protestantes, que acredita que qualquer sonho, qualquer interação com a Virgem Maria é algo diabólico, que é o demônio enganando. Então, se ela sonha com a Virgem Maria, para ela pode ser uma coisa negativa. Percebe? Então, interpretar os sonhos é uma coisa muito interessante porque tem a ver muito com o universo da pessoa, sabe? Eu estava falando um pouquinho antes aqui com o Jorge e falando um pouco sobre o Freud e sobre o Jung, que tanto um quanto o outro, eles entraram nessa temática. Tem o livro dos sonhos do Freud e tem o livro dos sonhos do Jung. Quando eu primeiro me deparei com o livro dos sonhos do Freud. E para mim ficou assim uma explicação muito superficial. Nem tudo está ligado a uma questão sexual. Às vezes são os nossos medos, as nossas angústias. É verdade que temos alguns bloqueios, né? Como o Reich chamou de couraças, né? Às vezes temos esses bloqueios que eles vão se apresentar ali no sonho. Tipo, pessoas, homens e mulheres que sonham que estão fazendo sexo. Às vezes pode estar mostrando ali no sonho bloqueios nesse aspecto da sexualidade, né? E depende do tipo do sonho. Agora, quando entra a situação do Jung, o Jung já coloca uma questão muito interessante. A pessoa, a idade da pessoa, quando ela tem um sonho. Se a mesma pessoa tem um sonho aos 20 e se ela tem aos 50, pode significar uma coisa completamente diferente. Olha aí, ó, a preciosidade, né? Pode ter um significado completamente diferente. Olha só que incrível, gente. A mesma pessoa tendo o mesmo sonho quando ela tem 12 anos, 20 anos, uma interpretação. Se ela tem 50 anos, já tem uma outra interpretação. Então, é muito, muito interessante a gente saber disso. Então, assim, esse trabalho do Jung, dentro da parte do sonho, acaba sendo mais complexo, porque tem que ser personalizado. E eu sou muito de acordo com isso, porque a gente não pode generalizar. Às vezes a gente vai lá e compra o livro dos sonhos, sabe? Ah, sonhou com cobra? É isso. Sonhou com rã? É isso. Ah, sonhou com borboleta? Ih, sonhou com dente podre? Alguém vai morrer. É muito ruim quando a gente deixa a coisa engessada dessa forma. O ser humano não é assim. O ser humano é um ser assim maravilhoso, versátil, né? Plural. Então, olhar assim de uma forma tão singular não é muito bom. Então, assim, esse trabalho do Jung acaba tendo um trabalho muito maior do terapeuta. Ele vai ter que conversar com a pessoa. Ele vai querer entender alguma coisa do universo da pessoa para poder fazer essa interpretação, né? Para poder realmente dar uma resposta mais precisa. É muito interessante essa parte também, né? É importante também, gente, a gente lembrar que a gente precisa dormir, sabe? Comer bem, malhar direito, comer direito, malhar direito e dormir direito. Gente, isso é muito importante. E tiraram isso da gente também. Hoje, a cada dia que passa, as pessoas dormem menos. Eu escuto muitas pessoas falando, nossa, dormir é perda de tempo, por mim eu ficaria acordado direto, eu tenho muita coisa a fazer. Não é bom. A gente recebeu daquela informação dos nossos parceiros que nós devemos começar a dormir, ou melhor, já estar dormindo às 10 horas da noite. E para nós, homens, despertar às 6. Para as mulheres, despertar às 8. As mulheres precisam dormir um pouco mais. Por quê? Porque quando a gente começa a dormir às 10 horas da noite, quando dá 2 horas da madrugada, a glândula pineal começa, então, a despertar um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele tem várias funções maravilhosas e uma delas é exatamente o nosso processo de rejuvenescimento, ajudar a não envelhecer. Observe pessoas que trabalham de madrugada, que trabalham à noite, né, ainda mais fazendo voos, né, pessoas que fazem voos constantes, né, de um país para outro e não dormem direito. E você observa como elas envelhecem rápido. Muito rápido mesmo.
elas não estão cuidando disso. Então, assim, para a gente ter uma boa noite de sono, temos que estar dormindo já às 10 da noite. E dormir direto. A gente pode acordar, sim, para ir ao banheiro e voltar, né? E voltar a dormir. Imediato. Coisa de acordar, ir ao banheiro. E, nossa, demorei 1 hora. Demorei 2 horas para voltar a dormir. Isso não é normal. Isso não é natural. Então, tem que corrigir tudo isso. Eu costumo dizer para as pessoas que uma boa noite de sono começa com um bom despertar pela manhã. Então, se de manhã você já despertou direitinho, tomou o seu café, começou a fazer exercícios físicos pela manhã, isso mesmo, bem cedinho, já vai lá, exercita o corpo, você já está pondo no teu corpo dopamina, serotonina, endorfina, sabe? Uma dosinha maravilhosa de adrenalina, tudo de bom. E a gente já começa a cuidar da nossa noite de sono pela manhã, quando despertamos. Então, assim, se a gente não tem uma boa alimentação, nós não temos hábito de exercícios físicos, como que a gente vai ter uma boa noite de sono? É complicado isso. Muito complicado. Eu não estou te escutando, Jorge. Microfone fechado, microfone aberto. Espartacus Valente. Todas as noites sonho com minha mãe, vivendo uma vida como se fossem outras realidades paralelas. Hoje sonhei com ela me abraçando novamente. Espartacus, você pode me dizer se sua mãe ela é viva ou se ela já faleceu? Já faleceu. É falecida? É falecida. Sim. Porque toda essa vibração que você me passa é exatamente de interações em realidades paralelas. E o que acontece? Mostra que a tua mãe está desperta. Ela está desperta nessa realidade paralela. E essa troca está sendo bem presente. Você, para conseguir ir para essa realidade com frequência, é porque as suas habilidades estão bem desenvolvidas. Então você consegue com facilidade interagir no que a gente chama em Dáquila do segundo anel. Então, é muito comum esse tipo de experiência, né? Quando nós temos entes queridos que estão despertos lá também. Com certeza sua mãe está bem evoluída lá no desenvolvimento dela e acaba sendo possível essas interações. Você vai ter essa percepção de realidade paralela, porque de fato nós interagimos com essas realidades paralelas todo o tempo. Hoje a mecânica quântica fala da teoria das branas, né? Que os multiversos estão realmente compactuando e o que divide, o que separa esse universo de um outro, não importa que dimensão que seja, se é terceira, quarta, quinta, sexta ou 10ª dimensão, não importa. São membranas. E os experimentos feitos nos aceleradores de partícula têm mostrado esse resultado. Né? O último experimento feito que chamou a atenção da humanidade foi o grande colisor de Hadrons. E eles conseguiram, então, encontrar lá em 2012 o que eles chamavam, né, de partícula Deus, né? Ou o bóson de Higgs, para ser mais preciso. Tudo isso são experiências que eles estão vivenciando no micro, num universo bem pequenininho, no universo quântico, que eles estão aí abrindo portais, interagindo com realidades paralelas. Né? Até mesmo um físico teórico, né, que faleceu há pouco tempo, o Stephen Hawking, ele tinha uma preocupação muito grande com esses experimentos nos aceleradores de partícula, porque ele acreditava que a qualquer momento seria possível abrir um buraco negro aqui no sistema Terra. Mas essa interação com realidades paralelas acontece em qualquer dimensão nessa realidade do sono, sabe? Quando a gente sai de forma acelerada, ou seja, a gente relaxa o nosso corpo físico e nós aceleramos as nossas ondas cerebrais, a gente consegue essa interação mais profunda, que não é bem um sonho. Não é um sonho. Eu costumo dizer assim, se nós temos presente mais de 3 sentidos nessa vivência, deixa de ser um sonho e passa a ser, então, uma interação, um extrafísico. Ou seja, vou dar um exemplo. O que deixa bem claro um sonho? Tudo é muito turvo. A gente recebe um abraço, mas nós não temos o tato. Nós não temos essa memória de
ter sentido apertar o nosso corpo. A pessoa chega perto de nós e nós não sentimos o perfume, nós não sentimos o cheiro da pessoa. A pessoa, a gente olha e tudo é muito turvo, meio preto e branco. A gente tem toda uma ideia do que aconteceu, mas nós não temos os sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição tão precisos nessa realidade. Uma interação não. Uma interação, você vê a pessoa e ela é muito, muito nítida na tua frente. Tudo é muito colorido. Aí você fala, nossa, eu sonhei com o meu avô, né? Como Spartacus está falando, nossa, a minha mãe veio e me abraçou. Eu senti o abraço da minha mãe. Eu senti o cheiro, o perfume da minha mãe. E ela falou, meu filho, a mãe estava com tanta saudade. Então, olha, quantos sentidos aí presentes, né? Aí ele fala mais, aí ponto, eu virei para o lado, peguei uma xícara de café. A xícara estava quente. Eu tomei o café, tinha gosto de café. Isso não é um sonho. Às vezes a gente sai dessa interação falando, nossa, eu tive um sonho muito real essa noite. Muito real. Eu fui capaz de sentir o cheiro, fui capaz de sentir o perfume. Fui capaz. Então isso é uma interação. E você pode estar interagindo também, que nem... eu tinha interações antes de ir para a Dáquila, e era muito interessante. Eram interações no extrafísico com os seres. Eles estavam ali me preparando para toda a minha caminhada. E todas as vezes eu me deparava e eles criavam um cenário que eu comecei a desconfiar daquele cenário, que era a rua de casa quando eu era criança, quando eu brincava. Eles apareciam, três homens, assim, de uns 30 anos, branco, cabelo bem penteadinho, ajeitadinho, sabe? Eles usavam um esporte chique. E eu comecei a desconfiar, e cada hora eles me falavam uma coisa, cada hora eles me apontavam uma coisa. Até que chegou um dia que eu falei para eles assim, pode parar com isso. Eu estou percebendo que isso é uma realidade que vocês estão criando. Foi isso que eu falei para eles. Eu não tinha ainda conhecimento de realidades paralelas, essa linguagem mais precisa da ciência lilarial. Então, eu falei assim para eles, eu sei que essa realidade vocês estão criando, esse cenário aqui. Por quê? Porque a rua da minha casa, onde eu nasci, não é mais assim. A rua mudou. E eu tenho certeza que vocês também não são assim como vocês estão se apresentando. E eu já estou farto, eu falei assim, eu já estou farto de estar sendo enganado nessa situação. Eu quero que vocês me digam o que está acontecendo. Aí um olhou para o outro, voltou para mim e falou assim, vamos te falar. E aí começaram a falar de tarefas que eu tinha que fazer, que eu tinha que ajudar no desenvolvimento das pessoas, dentro do propósito de motivar cura, de levar orientação para as pessoas. E aí eu perguntei para eles, eu quero saber se eu vim de outro lugar. E se eu tenho outro nome. E aí um olhou para o outro e falou assim, e voltaram para ele, você vai lembrar? Olha só a situação. Quando você despertar, quando você sair dessa realidade, você vai lembrar? Eu falei, vou. Eles deram um sorriso, tipo o sorriso da Mona Lisa, sabe? Aquele sorriso que você não sabe se tá rindo da tua cara ou se tá bom, vai. Vamos aí, não tô acreditando muito, mas vai. E aí eles me falaram da onde eu vim e qual era o meu nome. Porém, quando eu despertei daquela situação, eu não lembrava da onde que eu tinha vindo. Eu só lembrava o meu nome, que era o nome gutural, Krish Grade. Esse é o meu nome, né? Meu nome cósmico. E depois, somente em Dáquila que eu descobri, saindo da minha simbologia, que é a simbologia antiga, o meu ponto de origem. Eu falei, meu ponto de origem é Órion, mas é o ponto de origem dimensional. Não é a constelação de Órion que a gente vê. É o ponto de origem dimensional de onde eu vim. Então, isso para mim foi muito interessante, porque a partir desse momento, eu comecei a ter mais consciência nessa realidade chamada extrafísica, que muitos dizem, nossa, um sonho muito real. Não é um sonho.
não é? Os cientistas, até hoje, eles não entendem bem o que, eu digo os cientistas racionalistas, né? Eles não entendem bem o porquê de sonhar. Qual que é a finalidade do sono REM? Por que disso? Qual é o benefício? Qual é o malefício? A ciência convencional ainda não tem uma resposta. Porém, a neurociência está se aproximando disso de uma forma assim muito interessante nos últimos tempos. Coisa que foi rechaçada assim por muitos anos, né? Porque Freud e Jung, eles não foram assim muito bem recebidos com essas informações, porque eles chegaram num ponto onde a revolução, né, toda a revolução tecnológica estava ali, né, num processo dinâmico muito grande. Esse capitalismo, né, crescendo cada vez mais, e aonde os cientistas estavam procurando respostas lógicas, né, bem cartesianas para tudo que acontece. E essa coisa do sonho parecia assim uma grande viagem para os cientistas da época. Então eles foram meio que rechaçados nessa ideia. Porém, a ciência atual, a neurociência, eles têm olhado novamente com bons olhos para os sonhos. Tantos institutos do sono, né, e equipes que estão estudando tudo isso, né, eles têm trazido assim informações muito preciosas sobre esse assunto. Porque essa questão do sonho, quando a gente vai lá para a antiguidade, tanto para os sumérios, para os persas, para o povo hebreu, para os egípcios, para os africanos, para os indianos, sempre os sonhos era realmente algo muito importante. Tanto é que tinham pessoas com habilidades de interpretar os sonhos. Para quem conhece a Bíblia, tem a história de José do Egito, que ele interpretou os sonhos do faraó. Que o faraó, ele via sair do Nilo 7 vacas gordas, e depois ele via sair 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas e ficavam mais magras ainda. Nenhum dos sábios do Egito sabia interpretar. Quando chegou lá na prisão, estava lá José, e José explicou para o faraó o que era aquele sonho. Que seriam 7 anos de fartura, e que nesses 7 anos de fartura eles deveriam guardar os alimentos. E que depois de 7 anos de fartura viriam 7 anos de fome. Uma fome muito devastadora. E só quem tivesse alimento guardado que ia realmente sobreviver. E foi o que fez o faraó. Isso segundo a história da Bíblia, tá, gente? Porque se vocês forem procurar essa história lá no Egito, vocês não vão encontrar nada disso. Entendeu? Mas é somente para ilustrar aqui para vocês que os povos antigos tinham realmente uma preocupação com os sonhos. Eles estavam sempre procurando alguém que pudesse interpretar. O próprio Daniel, né? Quando ele é levado também para a Babilônia, porque só a elite, né, que foi levada para a Babilônia no cativeiro. E Daniel, ele era colocado lá com o nome de Baltazar, que ele era o homem, ele se tornou ali na Babilônia o mestre dos magos. Então tinha os magos na Babilônia, e os magos iam aprender com quem? Com o mestre dos magos, que era Daniel. E ele tinha uma capacidade gigantesca de interpretar os sonhos também. Então, assim, os povos africanos, como eu disse, os indianos, todos tinham profetas, sacerdotes, xamãs, que faziam essa interpretação dos sonhos e dava direcionamento para os políticos, dava direcionamento para os reis, dava direcionamento para o pessoal da lavoura, né? Para saber exatamente a hora de plantar, tudo certinho, quando que viria chuvas, se não viria chuva, e assim por diante. Então é muito interessante a gente olhar para a história lá antiga, como eles veneravam, né, essa questão, né, como eles respeitavam essa questão dos sonhos. Até mesmo eu falei de invenções no sonho, eu me encanto com a história do Dmitri Mendeleev, esse químico russo que construiu a tabela periódica do jeito que ela é nos dias de hoje. Lá em 1800 e bolinha, Dmitri Mendeleev, ele foi dormir, e naquela época existiam vários modelos de tabela periódica.
Só que não era perfeito, era uma coisa meio disforme, não era uma coisa harmônica. O Dmitry Mendeleev, ele foi dormir e sonhou com a tabela periódica do jeitinho que ela é. Levantou e num papelzinho em cima da mesa ele colocou o número de massa, o número de prótons, o número atômico. Gente, imagina uma coisa dessa. Deixou tudo pronto e ele falou, eu vou deixar um pedaço mais aqui embaixo, aqui, ó, que é para os elementos que serão descobertos no futuro. Olha que situação. Que ousadia. Ele falou, vamos descobrir mais elementos. E eu estou deixando um espaço aqui dentro da tabela para vocês encaixarem aqui os elementos que vocês descobrirem. No sonho. Até mesmo, né? Algumas mentiras que são defendidas até o dia de hoje, né? Da gravidade. Quem estruturou isso estava dormindo debaixo de uma macieira, como diz a história, né? Isaac Newton, dando aquela cochilada debaixo da macieira, caiu uma maçã na cabeça dele. E ele estruturou toda essa ideia da gravidade, que por mais que seja complicado de se explicar, que os próprios cientistas têm dificuldade de explicar, mas até hoje é tida como uma verdade. Então, o talento do inconsciente, ele atua aí também no meio. A gente não acessa somente verdades. Tá o exemplo aí de Isaac Newton, nessa situação. Que ele acaba trazendo uma coisa que, às vezes, uma teoria, ela até tem algumas bases, mas não é verdade. Sabe? Outro que também dando uma dormidinha na banheira de água lá, o próprio Arquimedes. Arquimedes sai da banheira, acho que ele deu aquela boiadinha, né? Dormiu um pouco, e aí ele descobriu a densidade da água assim. Saiu correndo, gritando, pelado, eureka. E são tantos, e o próprio Google também, né? Dizem que um dos criadores, né, do Google teve insights num sonho. Nossa, e tem muitas descobertas, muitos inventos. O próprio Nikola Tesla, ele abria essa tela mental e ele dizia, eu não faço protótipo. Criou mais de 2.000 inventos. Ele já via a coisa pronta. Ele falava, eu assisto a coisa pronta. Funcionando. Então, quando eu construo, ela já está pronta. E eu sei o que é isso, porque assim, se vocês procurarem a minha empresa, chama Megafino Abrasivos, quem tiver curiosidade, e máquinas, dispositivos, tudo que eu inventei ali foi utilizando essa habilidade da tela mental. De entrar no estado alterado de consciência, de encontrar esse sono REM. E aí, quando me abre a tela, eu vou para lá assim, eu quero criar um dispositivo para afiação de facas. Eu quero. Eu costumo ativar as minhas têmporas 9 vezes, horário ou anti-horário, e dou esse comando, eu quero ver, e eu quero lembrar. Quando eu dou esse comando, eu entro nesse estado alterado de consciência, que é um transe, entro nesse sono REM, ou às vezes o que me acontece, eu, de olhos abertos mesmo, eu dilato a minha pupila, porque eu consigo enxergar com os olhos abertos, entrar nesse transe com os olhos abertos. É interessante que a minha mulher, ela fica olhando para mim e ela percebe porque eu posso estar almoçando, tomando café, fazendo qualquer coisa, mas eu estou pensando naquilo que eu quero. E eu estou conversando, mas eu estou pensando naquilo que eu preciso desenvolver. E quando me vem este insight, eu entro nesse transe, a minha pupila dilata e eu fico assistindo. Às vezes é necessário eu fazer um rabisco, a maioria das vezes não. E aí ela olha para mim e fala, você já está daquele jeito. O que você viu? Agora ela pergunta, o que você está vendo? Aonde você está? Porque é uma questão também de tempo. Cada dia que passa para a mecânica quântica, eles têm acreditado que não existe nem passado e nem futuro. Existe um eterno presente. E que a gente pode transitar de alguma maneira nessa realidade. Eles não sabem ainda, mas o caminho é esse, do sonho, do extrafísico.
É possível sim viajar no tempo, no extrafísico. Pessoal, aí, é possível viajar no tempo. Ó, rolou o pulo da onça aí, né? O poeta dimensional ele falou: sempre sonho tendo encontro com amigos e familiares que já faleceram. São encontros fortes e bastante claros, mas a pergunta do Espartaco também vai de encontro com essa do poeta. Também já me vi voando por cima das árvores e cidades e não estava dormindo. O que seria isso? Não, isso é o extrafísico. Eu adorava fazer isso, né? Primeiro, assim, né? O poeta, quando ele tem essas interações, é a mesma coisa que eu estava respondendo para o Spartacus da experiência dele com a mãe dele, sabe? O poeta também consegue interagir, né, nessa realidade extrafísica, está interagindo lá com a galera do Segundo Anel. Com certeza, esses amigos, eles estão num processo evolutivo muito bom, porque se não fosse, não seria possível acessá-lo. E o poeta também. Né? Já no caso aí da situação do Spartacus, o extrafísico você consegue fazer de forma consciente. Quando eu descobri que eu conseguia fazer isso, eu ia viajar e estava dentro de um ônibus. E aquela situação de dentro do ônibus, né? Na época não existia celular, não tinha nada para me entreter. E às vezes viagem aí de 2, 3 horas, nunca tinha feito viagem mais tempo que isso na época. Então aquele tempo dentro do ônibus era desagradável. O que eu fazia? Eu me transportava para fora do ônibus. E quando a gente se transporta nessa do extrafísico, é muito comum a gente ter a sensação de estar voando por cima de tudo. Então eu gostava de me embrenhar no meio das árvores. Dentro do ônibus eu estava de olhos fechados, mas na verdade eu estava voando lá fora. E aí a minha viagem ficava mais agradável dessa maneira. Então é exatamente essa experiência que você está vivendo. E é muito interessante intensificar, né, cada vez mais, porque quanto mais treinamos, melhor ficamos. Melhor ficamos. A querida divina, Cássio, poderia me dizer o que significa sonhar que está voando? Ou eu, desde criança, sonho que estou voando, é maravilhoso. Então, muitos de nós dimensionais, como o nome diz, né, nós não somos dessa dimensão aqui da 3D. Nós viemos de uma dimensão mais sutil, por isso que nós chamamos de extradimensional. Nós somos extradimensionais. Numa dimensão mais sutil, lá nessa realidade que a gente pode ter vindo da 7ª, da 8ª, da 9ª, da 6ª dimensão, lá a gente voava. A gente não estava limitado a essa lei aqui da 3D, essa lei dessa física newtoniana, vamos dizer assim. A densidade da 3D. Nós não estávamos limitados a essa situação. Inclusive, quando a gente desencarnou lá no passado, nós passamos um período curto nessa realidade do chamado Segundo Anel. E mediante essa nossa evolução como dimensional, nessa realidade do Segundo Anel, nós não temos a limitação que alguns têm. Então lá nós também podemos voar lá. Então são duas realidades que estão muito frescas na nossa memória cósmica, que enquanto a gente está dormindo, a gente percebe isso. Né? E também, né, por um desejo, né? Quem não tem o desejo de voar, né? O sonho de Ícaro, né? Quem não tem esse desejo de voar, como os pássaros, também implica isso. Né? Então eu estou explicando uma questão, mas como eu disse, temos o talento do inconsciente. Nós construímos isso sempre. Né? E tem codificações também aí. Eu preciso ir além. Eu sei que existe esse além. E eu quero ir além da minha realidade agora. Então, tudo isso está codificado. Né? São lembranças, são desejos que estão aí codificados nesse sonho. A Lohana, tu desapareceu, menina. Olha, a Lohana voltou. Quando traz o Cássio aqui, a Lohana vem. Pum, olha que a Lohana voltou. Boa tarde. Boa tarde. Quem está no Segundo Anel?
precisa de permissão dos seres para ter contato conosco através de sonhos? Depende de evolução, sabe? Os seres, eles não entram muito nessa questão de permissão, sabe? Não é tudo assim. Para algumas coisas, sim. Mas o que a gente precisa é de evolução. Tanto nós aqui do sistema Terra precisamos evoluir para conseguir interagir nessa realidade, como também eles que estão lá precisam evoluir. E muitos que desencarnam, eles estão levando para lá, para essa realidade, a forma de pensamento que eles tinham aqui. Então vamos pensar em pessoas que estavam mergulhadas numa forma de pensamento aqui no sistema Terra, bem atrasado. Eles vão construir uma realidade atrasada lá. Até que eles evoluam, eles não conseguem transitar. Então precisa muito mais de evolução, no meu ponto de vista, né, até onde eu sei, do que realmente permissão. Ó, a Amazonas. Ai, Amazonas, ela chegou. Ai, ai, ai. Essa live é por causa da Amazônia, hein? Ah, foi ela que pediu. Ai, Amazônia. A Amazônia, ela conseguiu fazer um conspiration com um bocado de gente. Sonho, sonho, sonho. Foi ela. Ela entrou na cabeça das pessoas, É? nos sonhos das pessoas, e deu comando mental para as pessoas aceitarem esse tema. Por isso que ela se chama Amazonas. Aí. Isso é pura magia. E quando se sonha com uma lua crescente no meio da testa, que fica alternando entre uma lua crescente e um olho, que olha para todos os lados, o que significa? Essa questão da lua, ela está muito ligada ao masculino. Tem todo um símbolo do masculino, um olhar para o masculino. Então, o que acontece? Aí está codificado algumas questões com o masculino, que ela quer olhar, precisa olhar, mas está tendo alguma dificuldade. Essa é a codificação que está aí. Então, precisa de um olhar para o masculino. E quando se sonha com um dragão branco, com as cores do arco-íris no peito? Ó, não, olha só, aqui no chat ela não para, ó. E o que significa sonhar com uma estátua de Shiva de 60 metros de altura? Vou parar aqui. Frequência da Amazônia. Eu nem vi mais embaixo no chat. Sim, é como eu disse, né? Amazonas, eu precisaria realmente fazer uma energização específica em você para olhar realmente para o teu universo. Porque o que acontece, por isso que eu falei a princípio, né, da visão do Jung, que eu sou muito a favor, que cada realidade, né, da pessoa, o momento da pessoa, tem um significado, estes sonhos, sabe? Então, alguns é possível, assim, acessar, pelo que eu já conheço de você, né, porque já lhe atendi, conheço um pouco da tua frequência, mas tem coisas que são muito mais profundas. Então, não dá para ser, assim, preciso, é isso. Lembra que eu falei há pouco? Tem aí o livro dos sonhos que se encontra com facilidade em qualquer livraria, né? E lá tá ali. Ah, sonhou com dente podre? Ah, gente que vai morrer. Sonhou com pássaro? Ah, é isso aqui. Não, tem muito a ver com o que está o teu universo. Como é que está a tua vibração em todos esses sentidos. É muito difícil falar, sonhou com arco-íris, né? É o quê? Ah, sonhou com isso? É o quê? Então tem coisas que dá e coisas que são mais profundas. Já viu, né, Amazônia? Vai ter que preparar lá a consulta com Cássia, né? Mas tem um pacote. Eu sei que ela tem um livro anotado com um bocado de coisas que ela me manda. Ah, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Mas É difícil. Aí me bate. É difícil, assim. Me bate. Porque não é um modelo cartesiano, né? Esse livro dos sonhos, eu olho para esse livro dos sonhos e falo, o que virou o quê? É um modelo cartesiano? Sonhou com borboleta, é isso? Sonhou com o número 6, é isso? Como? Não é possível isso. É muito como a pessoa está vibrando, como ela está vibrando. É interessante isso. Né? E hoje em dia, até coloquei aí como sugestão de livro também, um neurocientista brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro. Ele é professor, ele é vice-diretor de uma faculdade, e ele tem esses livros. Eu não sei se tem uma versão, né,
em outra língua desses livros, se tem em inglês, mas hoje o que acontece? Eles estão olhando para essa realidade dos sonhos. Ele é um neurocientista, né? E não somente ele, mas o mundo todo estão voltando um olhar para os sonhos, de entender os sonhos, sabe? Eles estão percebendo que existe sim alguma coisa importante a se desenvolver, né? Então ele é professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então tem algumas lives dele também, né? Se vocês colocarem no YouTube o nome dele, Siddhartha Ribeiro, você vai ver, né, algumas palestras dele falando desses avanços dentro dessa temática do sonho. Mas existem também, ele cita também alguns neurocientistas, né, americanos, aí tem bastante material em inglês, que o pessoal está voltando um olhar para os sonhos. E eles estão assim, acontece alguma coisa. E é muito interessante. Nós ainda não sabemos. Então, quando eu digo que é porque eles separaram, eles descobriram, na verdade, né, estudando, que o sonho, ele tem estágios. Que a gente começa num estágio leve, depois a gente vai para um estágio mediano, e mais ou menos 1h30 depois que a gente está dormindo, 1h50, nós mergulhamos num sono profundo. Nesse sono profundo, eles dizem que não é possível o sonho. No sono profundo, não. Porém, esse sono mediano também não traz, é esse aí mesmo, ele também não traz muita informação. Porém, o sono REM, esse sono REM é o que vai fazer com que a gente sonhe. O sono REM é exatamente o momento que a gente está sonhando. Existem alguns neurocientistas, alguns estudiosos, que separam em 5 estágios. Ele fala de um primeiro estágio que você vai para o sono médio, depois você vai para o sono profundo, depois você volta para um sono médio, depois você vai para o sono REM. Enfim, eles acreditam que esse ciclo do sono pode acontecer de forma variada. Isso são comprovações científicas. Em algumas pessoas, esse ciclo, eles acontecem durante a noite toda. Por isso que tem muita gente que fala de sonho dentro de sonho e sonho dentro de sonho. Muitas pessoas que falam, nossa, essa noite eu tive 4, 5, 6 sonhos. Um misturava com o outro. Tem pessoas que falam, eu estava tendo um sonho, eu acordei, fui ao banheiro, e eu voltei a dormir e continuei no mesmo sonho. Eu acredito que muitos de vocês já viveram isso. Teve pessoas que já me contaram, e eu já vivi isso também muitas vezes, de estar sonhando que estava sonhando. E aí eu acordei de um sonho dentro de outro sonho. E precisei acordar por segunda vez para poder estar aqui nessa realidade. Isso também é incrível, sabe? Isso é muito. E a gente vai percebendo as camadas mais profundas do nosso inconsciente. Eu gosto muito de um filme chamado A Origem. É um filme com o Leonardo DiCaprio, que eles precisam de um chute para poder sair daquelas camadas mais profundas do inconsciente. Se o George encontrar esse filme aí, quiser colocar um pedacinho, se as pessoas assistirem esse filme com esse olhar, é interessante que eles são ladrões, eles são espiões, e eles conseguem introduzir na mente das pessoas informações muito importantes, aonde essas pessoas vão, quando acordadas, fazer exatamente o que eles mandaram, como uma hipnose. É interessante essa situação, gente, porque a gente se comporta exatamente assim. Às vezes a gente vê um filme, assiste um comercial, e de repente no outro dia a gente é impulsionado, é compelido. Muitas dessas interações são os parceiros colocando implantes em nós para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Eles colocam esses implantes no nosso extrafísico
nesse nosso corpo de luz. Esses implantes eles podem se tornar físicos, e se for feita uma cirurgia, no máximo vão encontrar um cisto sebáceo ali, alguma coisa parecida. Depois que esses implantes fazem a ativação que eles devem fazer, o nosso corpo absorve tudo isso. Né? Não é necessário correr para a cirurgia para tirar aquele implante. Então, assim, nas interações extrafísicas é muito comum. Comigo aconteceu uma vez, e isso tem mais de 20 anos. Eu estava deitado e tive uma interação, eu estava no extrafísico, e com muito esforço eu olhei para o relógio e vi que eram 3 horas da manhã. E alguns seres ficaram na peseira da cama e outros vieram para a cabeceira. E um pegou uma haste, que a base era quadrada, era assim uma base quadrada, assim, uma haste pontiaguda, e ele introduziu aquilo na minha têmpora, que empurrou aquilo até chegar nessa base quadrada. Quando ele introduziu isso na minha têmpora, eu comecei a espocar um monte de luzes dentro da minha cabeça. E eu numa convulsão tremendo, eu olhava para eles e isso foi uma agonia, porque eu queria levantar e não conseguia. Então isso também, esse estágio prestes a acordar, que eu falei hipnagógico ou hipnopômpico, é muito comum ter o que é chamado da paralisia do sono. Nessa paralisia do sono, a gente não consegue movimentar, apesar de estar com a nossa mente em movimento, uma ciclagem bem acelerada, e ter noção de onde nós estamos, uma noção espacial, mas a gente fica ali travado. E a melhor maneira de sair dessa paralisia do sono é relaxar. Respirar e levantar. Mas como a gente sente o nosso corpo ali travado, duro, eu estou usando uma linguagem realmente bem popular para todos entenderem. Então a gente sente o nosso corpo duro ali, parado, travado, a gente começa... E quanto mais a gente se bate ou pensa que está se batendo, mais travado a gente fica nessa realidade, né? Nessa paralisia do sono. É um momento que a gente não está nem acordado e nem dormindo. Esse momento é o momento do sono REM. Esse momento também é o momento do extrafísico, também chamado de matéria etérica. É hora de aproveitar e vai. Você não vai morrer, não. Vai para onde você tem que ir. Aprenda o que você tem que aprender. Eu sei que no extrafísico eu fiz aquele movimento, peguei nessa haste que estava e tirei. E coloquei debaixo do meu travesseiro. E mais uma vez olhei para o relógio, eu vi que era 3h12, 3h13, e eu falei, eu estava ali duro. Eles foram embora. Eu saí daquele transe, olhei para o relógio. A primeira coisa que eu fui fazer foi olhar para o relógio. 3h30. Falei, caramba, demorou muito para eu sair do transe. Deixa eu levantar. Na época, eu não entendia que era o extrafísico. Eu vou levantar o travesseiro porque eu escondi o que eles enfiaram aqui na minha cabeça. Quando eu levei o travesseiro, para minha decepção, não tinha nada. Eu não entendia que era o extrafísico. E aí eu chacoalhei a minha esposa na época, eu falei para ela, você viu? Os caras estavam aqui, eles mexeram em mim. Ela olhou para minha cara assustada e falou, meu Deus, isso está piorando, Cássio. Essa situação está piorando. Eu estou contando uma história aqui de 25 anos atrás, mais ou menos, né? E foram muitas interações assim. Então, assim, é muito rico esse momento. E a gente tem que tirar proveito. A gente pode criar, a gente pode desenvolver. Né? Como eu disse, eu já compus músicas assim. E dá para fazer muita coisa. O Espartaco falou, graças ao casal criador, que tem uns bons... uma boa noite de sono. O poeta está falando, ó, parabeniza ao dimensional Cássio pelas excelentes e precisas explicações sobre os sonhos. Demonstra uma capacidade extraordinária nas argumentações. Muito obrigado. É interessante essa colocação também, né, do Spartacus, que graças ao casal criador tem uma boa noite de sono. Tem muitas pessoas que elas não têm, mas elas não percebem que elas não estão preparando a sua noite de sono. Como eu disse há pouco, tem que começar pela manhã. E eu costumo dizer assim para as pessoas, vai dormir às 9h40, às 10 para as 10, desde as 7 horas da noite. Não
Não vá atrás de conteúdo desagradável, sabe? No celular, na TV, na internet. Não vá atrás. A fulana que matou ciclano, mais um banco roubado, assassinos, né? Isso, todos esses assuntos, traição. Olha o que eles colocam aqui no Brasil, é bem assim, né? Começou às 8 horas, reportagem só desgraça. Aí dá 9 horas, novela, só desgraça. E quando eles põem um filme depois da novela ainda, que aí vai ser lá para a volta de 10h30, 11 horas. O filme é um filme de ação, um filme de bomba explodindo, sabe? De gente chorando, de tráfico de órgãos, de tudo isso. Como que essa pessoa vai ter uma noite de sono revigorante? Porque tem pessoas que dormem a noite toda, mas ela tem uma noite agitada. Ela fala a noite toda, ela se bate a noite toda e ela acorda cansada. Então não é só dormir, é ter uma noite de sono revigorante. Dormir bem. Então, esse cuidado para ter uma boa noite de sono começa pela manhã. E quando dá ali umas 6 horas, 7 horas no máximo, coloque só músicas em 4-3-2. Se for algum filme, alguma coisa que seja muito agradável, uma live muito boa, sabe? Criar um clima gostoso, né? Fazer um sexo bom. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma noite maravilhosa. Porque tudo isso vai relaxar, vai te fazer bem, vai te ativar. Então a gente tem que cuidar direitinho, porque assim, eu passo para os meus mentorandos muitos treinamentos para a hora do sono. Eu falo, procura lembrar do sonho. Procure abrir a tela mental. Procura ir para essa realidade do extrafísico. Quando você for, o que você acessou, o que você lembrou. Gente, sabe uma coisa interessante? O que a gente consegue desenvolver nessa realidade, quer seja do sonho, e muito mais essa do extrafísico, da tela mental, a gente desenvolve aqui na 3D. Tudo que você cria lá, tudo que você aprende, tudo que você supera lá, você traz para cá. Você acaba trazendo. Eu lembro que eu tinha muito medo de fazer supino, exercício na academia, deitado, porque eu vi uma vez, logo que eu entrei na academia, eu vi uma barra caindo no pescoço do rapaz, e ele virando, e as anilhas caindo tudo no chão. Então eu sempre coloquei pouco peso, porque eu não queria que aquilo acontecesse comigo. E há um ano eu contratei um personal, e ele falou assim, pode colocar mais peso. E outra questão também, não gostava de ninguém me ajudando. Eu queria fazer só. E eu queria aumentar a carga. Mas quando mistura insegurança, medo, né, crenças limitantes, a gente acredita que não pode. Tem muita coisa que a gente faz que a gente não faz porque a gente acredita que não consegue fazer. Pois eu estava nessa realidade extrafísica um tempo atrás, e eu fui lá e coloquei bastante peso. E o que o meu cérebro, o meu inconsciente tem lá como informação? Você não consegue. Eu vi a barra caindo no meu peito e eu virando e as anilhas caindo no chão. E eu sabia que eu estava no extrafísico. E eu falei, aqui quem manda sou eu. Eu dei um comando mental para as anilhas voltarem para a barra. Elas voltaram para a barra e encaixaram na barra. Eu coloquei a barra bem no alto e desci um monte de vezes com muita força e com muita energia. Eu falo que é a luz da raiva. Quando eu acordei, eu fiquei esperando o professor passar para mim o exercício de supino e ele veio passar para mim 4 dias depois. Quando ele me viu fazendo o exercício, ele falou assim, o que aconteceu? Quando ele viu que eu estava com facilidade fazendo com o peso que ele costumava colocar, ele foi lá e colocou mais 10 quilos de cada lado. E eu fui, coloquei no lugar. Ele falou, você virou um monstrão agora. Eu falei, virei. O que você fez? Eu não quis explicar. Mas foi exatamente essa interação no extrafísico que me trouxe confiança,
que eu consegui dar uma descarga de adrenalina na hora e passei a acreditar que era possível. Eu treinei ontem supino, colocando carga bem pesada, e treinei ontem só. Então, assim, todas as vezes que eu treino só, hoje eu tenho confiança. Então, esse momento do extrafísico, ou do sonho, é lugar de enfrentar. E quando aparecem os nossos demônios, né, a gente tende a se esconder. A gente chora, a gente quer acordar, ao invés de enfrentar. Então, o caminho sempre é do enfrentamento. Cássio, lá eu como, bebo, interajo como se fosse aqui. Um dia desse, até questionei minha mãe, porque ela tinha mandado mudar a parede da casa da forma que eu tinha feito. Não era nessa realidade. A mamãe do Spartacus, que é falecida. Sei. É assim mesmo, né? Todas as construções lá é conforme a forma pensamento. Então, o jeito que você pensa, você constrói. Então, você pode pensar num carro, tem um carro. Eu quero uma mesa assim, tem a mesa. Eu quero uma coisa assim, e pode ser que a sua mãe não gostou da transformação que você fez, então ela colocou a forma, o pensamento dela na hora que você saiu de lá. E é exatamente assim, a gente come, bebe, a gente abraça, conversa, né? E é real. Tem uma música do Raul, tem duas músicas dele que até eu gosto muito. Uma é assim, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonhos que se sonham juntos é realidade. E tem uma música que ele fala que ele sonhou que era um sábio chinês, que sonhou que era uma borboleta. E tão real foi aquele sonho, que ele não sabia se era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. O que ele quer dizer com isso? Esses sonhos reais. Tem sonho que é tão real, que confunde a nossa mente. Então, quando a gente vai para essa realidade, tudo é tão perfeito, que se a gente não soubesse que estava numa realidade paralela, lá ficaríamos. Sabe? Tranquilamente. Então, assim, é lugar de aprender. É lugar de realmente exercitar. É lugar de desenvolvimento, de criação. Olha só, Cássio, eu propus 2 minutinhos de pausa para você tomar uma água e aí a gente volta? Sim, Não, perfeito. vamos fazer uma pausa aí, vamos colocando aí as últimas questões aí, por favor, hein? E eu Vamos lá. vou pegar uma aguinha aqui para mim. Isso, vai pegar uma aguinha. Até daqui a pouco. Até. Aí, Ratanabá é como esse trem aí, ó. O trem das 7. Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Oi, já vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal
É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com o bem num romance astral. E aí, pessoal? Aqui já vou ler essa aqui para o Cássio, para daqui a pouco, quando ele vai entrar. O Rafael Hungria falou que brevemente nós teremos como interagir com os que estão no segundo anel. E eu aguardo isso com todas as forças do meu coração, interagir com minha mãe. Você ouviu isso? As pessoas que faleceram de 70, do ano 70 para cá, elas acharam por bem seguir com o processo evolutivo delas a partir de lá, do segundo anel. Mediante a urgência dos tempos, né, e das mudanças, elas entenderam que não seria realmente saudável querer reencarnar e fazer todo o treinamento a partir daqui. Então, alguns que ficaram lá estão num treinamento bem forte, estão evoluindo, né? E os que evoluírem, será possível sim. Então, nós evoluímos daqui, eles evoluem de lá, e a gente vai viver uma experiência assim. Isso é verdade. Eu me encontrei com ela no sonho atrás de uma construção e ela me mostrou o lugar de onde ela vinha, só que eu não poderia ir lá. O Spartacus é sinistro, ele tem umas experiências Sim. braba. Porque assim, por isso que eu digo assim que esse processo é um processo evolutivo. A gente avança lá conforme a gente avança aqui. Eles também avançam aqui conforme eles avançam lá. Tudo é treinamento. É muito mais que merecimento, mas desenvolvimento, treinamento mesmo. Está tudo conectado às questões deles aqui. Ó. Interessante que muitos dos encontros com familiares que faleceram se dá em um local onde morei quando criança. Para eu, é algo real. Pode ser local, um portal de acesso ao segundo anel? Então, é o que... Esse lugar, essa é a forma de pensamento que você cria, poeta. Você está interagindo no segundo anel e você cria um lugar confortável para você. É bem mais provável que seja você construindo a tua casa de infância, esse lugar seu, que é um seu porto seguro, do que ser alguém lá do segundo anel que esteja construindo essa forma de pensamento. É bem provável que você esteja construindo essa forma de pensamento. O João Henrique. Seja bem-vindo, João Henrique. Com 9 anos de idade, fazia um exercício na cama de ver um adulto vindo do futuro e dizendo que ficaria tudo bem. Só dimensional mesmo aqui, só coisa doida. Legal isso, me faz lembrar assim os treinamentos que a gente faz para ter interação com o nosso eu do futuro. Né? A gente sempre costuma fazer um treinamento assim para ter um direcionamento especial para o nosso momento atual e que, com certeza, nós, nessa linha temporal, em algum momento vamos transmutar.
e seremos muito mais evoluídos, né? Muito mais sábios do que somos agora. Então a gente faz um momento de concentração, como ele fez, né, com 9 anos, para ter esse acesso a informações precisas aí do nosso eu do futuro. Com 9 É anos de isso, muito bem. idade. Meu Deus do céu. Esse pessoal que tá aí é só gente barra pesada. Sim. Sonhei uma vez voando com uma irmã e pousava no monte e de lá via uma cidade com grande movimentação de gente, grandes construções, visão extraordinária. Depois falei com minha irmã e ela confirmou. É o filme lá, Origem, né? O Sonho Exato. Compartilhado. E isso é muito possível. Eu já vivenciei isso com os meus irmãos, de tanta sintonia, né? De tanta sintonia, porque quando tem esse sonho compartilhado, na verdade é o extrafísico. A gente marca um encontro no extrafísico e lá acontece. Então, quando acorda, você está falando aquilo, tá? Você viu, vi. Isso não é sonho. Isso é extrafísico. Até mesmo assim, tem uma questão que o pessoal, os céticos, né? Eles criticam muito essa questão do déjà vu, também chamado de déjà vu, né? Que é você passar por um lugar ou ver uma pessoa, um objeto, alguma coisa, e falar, cara, mas essa cena já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Você quer ver? Vai abrir a porta e vai entrar fulano agora. Aí a porta abre e entra o fulano mesmo. E às vezes você pode viver esse déjà vu por um tempo de 5 minutos, que é muito longo, ou às vezes até mais tempo. E os cientistas dizem o quê? Os céticos, né? Isso é um lapso de memória. Você tem uma impressão de que não viu aquilo, mas na tua visão periférica você já viu aquilo acontecer. E aí quando você vai para a visão direta, você tem uma impressão que está vendo aquilo agora. Porque eles sabem, né, que nós não conseguimos enxergar na faixa do infravermelho e do ultravioleta. Nós enxergamos apenas 2% de 100% de coisas que estão acontecendo. Então eles dão essa justificativa para dizer que o déjà vu, ou déjà vu, não passa de um lapso de memória. Mas isso é uma explicação esfarrapada, assim como os dogmas, né? Assim como os dogmas. Olha, Deus é 3. Mas você fala, então é politeísta? Nós somos politeístas? Não. Somos monoteístas. Mas como que nós acreditamos em 3 deuses? É porque os 3 deuses, eles, na verdade, são um Deus só. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se fundem em uma pessoa só? É, mais ou menos isso. Então, essas desculpas esfarrapadas, os cientistas também dão. E se a gente não aceita essas desculpas no campo da fé, nós somos hereges. E se nós não aceitamos as desculpas esfarrapadas no meio da ciência, nós somos negacionistas. Vou contar uma experiência minha. Tinha uma escola, que eu trabalhei nessa escola 8 anos, e o nome dessa escola é La Salle. Os meus filhos estudaram lá. La Salle, João Batista de La Salle, aí da França, aí do seu pedaço aí, George, tem essa escola aí, mais de 400 anos, espalhadas pelo mundo. E eu estava numa filial de La Salle, aqui no Brasil. Eu fui lá, eles eram um prédio pequenininho, e eles construíram um prédio grande. E uma amiga minha estudava lá, dava aula lá, aliás, ela falou, cara, se você gosta muito de espanhol, lá tem curso de espanhol. E eu falei, tá bom. Ela falou, só que vai inaugurar o prédio na parte de cima daqui a uns 3 meses, e a sala vai ser na parte de cima. Espera um pouco. Isso foi no ano 2000 que ela me falou. Só que em 1999, eu sonhei que eu estava entrando dentro de uma sala de aula e que estava atrás de mim um homem falando um portunhol. Tu tiene que quedar acá, por favor. É um trabalho filantrópico. Eu não sei o quê. E eu, não. E nesse sonho, eu escutava os ultras, que eu acreditava na época ser o Espírito Santo, falando, vá até o vitrô e olhe. Então, enquanto esse senhor vinha atrás, falando comigo, eu fui até o vitrô e olhei para o vitrô. Tinha uma praça, e aí
o Ultra falou assim: vem informação boa para você do quarteirão de cima. Eu virei para esse senhor no sonho e falei para ele assim: ok. Eu só falei ok. Eu não lembrava da cara do senhor e nem lembrava por que eu dizia para ele ok. Passou um ano. Essa minha amiga falou: olha, o prédio lá vai inaugurar daqui 3 meses. Eu falei: tá bom. Cheguei lá para fazer o curso de espanhol. A secretária me pergunta: qual é a sua profissão? Na época eu era cabeleireiro. Aí eu falei para ela: cabeleireiro. Mas eu estava habituado às pessoas fazerem piadas, né, pelo fato de eu ser cabeleireiro, um negrão grandão, né, de 1,90 m. O pessoal já começava a fazer piada. Ai, mas que menina linda, cabeleireira e tal. Aí eu falei para ela assim: cabeleireiro. Ela olhou para mim e falou assim: você trabalha como cabeleireiro? Eu falei: trabalho como cabeleireiro. Você tem diploma de cabeleireiro? Eu olhei para a cara dela e falei: tá difícil fazer o curso de espanhol, né? Ela: desculpa, mas eu tô tão desesperada procurando um professor do curso de cabeleireiro para dar aula aqui na escola e eu não acho ninguém. A professora veio aqui, a cabeleireira que ia dar o curso, explicou como tinha que montar a sala. Nós compramos cabeças de peruca de boneca, lavatório, montamos tudo e abrimos inscrições para os alunos. Estão todos aqui inscritos. A professora chegou e disse que não vai dar, que não vai fazer. Você não quer trabalhar aqui? Eu olhei para a cara dela assim: claro que não, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, mulher. E emprego não parece assim. É uma pegadinha isso? Ela: não, eu estou falando sério. Peraí que você vai conversar com o diretor. Não, eu não quero conversar com o diretor, porque eu tenho uma vida muito cheia, tenho meu salão de beleza, eu trabalho muito na igreja, eu não tenho tempo para vir para cá. Não conversa com o diretor. Eu falei: peraí que eu vou lá. Nossa, que mulher insistente. Aí ela foi até a sala do diretor, o diretor não estava. Aí eu falei: é a minha deixa, vou embora. Quando eu estava indo embora, está o diretor entrando. Ele: olá, como estás? Ela: esse é cabeleireiro. E o que tu está fazendo que não está a trabalhar acá? Até então, eu não estava ligando o lé com o cré, como a gente fala aqui, né? Eu falei: não, porque eu tenho muito trabalho a fazer, tenho muita coisa, não tenho tempo. Ele falou: venha ver a sala. E eu vou te explicar exatamente o que nós fazemos. Aí eu subi, primeiro andar, ele abre a sala. Quando ele abriu a sala, eu falei: eu já vi esse lugar. E eu, como num transe, fui caminhando em direção ao vitrô. E ele atrás, falando aquele portunhol, pedindo para eu trabalhar, porque era um lugar, fazer um trabalho beneficente, ia formar profissionais e tal, e tal, e tal. Quando eu cheguei no vitrô, toda aquela fala do Ultra aconteceu. E eu virei para ele e falei: ok, quando que eu começo? Ele falou: comece na segunda, era uma sexta-feira. E eu falei: tem livro, tem alguma coisa para seguir? Ele falou assim: não tem nada, traz o que você tiver de material. Eu tinha umas apostilas de quando eu tinha feito o curso em 86. Apostilas que eu tinha guardado. Aquela xerox da Idade da Pedra. Eu juntei aquilo que eu tinha de material. E segunda-feira eu estava lá, dando aula. Isso foi no ano 2000. Passou 2000, passou 2001. Cadê a informação? Não vinha. Quando veio 2002, entrou uma aluna. Ela ficou me olhando, olhando. Todo dia que terminava a aula, ela ficava me olhando. E eu falava: o que será que ela quer? Ela é a última a sair e não fala nada. Teve um dia que ela ficou olhando, 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 esperou todo mundo sair. Ela veio para mim e falou assim: sabia que você está no lugar errado? Você não tem mais nada a fazer dentro da igreja? Você fica se escondendo, né, dentro da igreja. Eu olhei para a cara dela: você me conhece da onde? Ela falou: sabia que tem um lugar que você pode ser quem você é,
sem precisar se esconder, mentir. Eu olhei para a cara dela, fiquei com tanta raiva, eu falei, esse lugar não existe. Porque eu pensei, não tem nenhum lugar que me aceite do jeito louco que eu sou. Ela falou, tem lugar. Eu falei, aonde que fica? Ela falou, fica lá no Mato Grosso do Sul, em Corguinho. Chama Projeto Portal. Na época daquela chamava Projeto Portal. Eu falei, é do Urandir, aquele cara que aparece na TV? Ela falou, é. Eu falei, não deve ser assim. Deve. Eu falei assim, você não sabe nem o que acontece comigo? Eu falei assim, posso te mostrar uma coisa que acontece comigo? Eu consigo sair do meu corpo a hora que eu quero, porque é uma projeção. E eu vou até a sua casa. Eu vou me conectar contigo. E eu sei, você sabe onde você mora. E eu vou até a sua casa e vou descrever como que é a tua casa. Ela falou, não precisa fazer. Eu sei que você consegue. Que nada, eu tô te falando da coisa mais bizarra da face da Terra. Eu tô te provocando mesmo, ninguém acredita nisso. Como que você disse para mim que tem um lugar que vai me aceitar do jeito que eu sou? Pois eu vou lá na tua casa. Fui lá e descrevi a sala dela. Ela falou, você errou. Olhei pra cara dela assim, como que eu errei? Ela errou. Ela começou a me trazer apostilas, começou a trazer pedra discoide, começou a me trazer um monte de coisas e tal. E aí eu sei que passou mais ou menos uns 2 meses, eu fui até a casa dela para levar uma apostila. Para devolver. E eu fiquei olhando para a cara dela, você não vai me chamar para entrar? Ela, por favor, entre. Quando eu entrei e vi a sala dela, era exatamente do jeito que eu tinha falado para ela. E ela rindo. Ela rindo da minha cara. Eu falei, por que você falou que eu errei? Por quê? Ela falou, porque você é muito exibido. Você é muito metido. E eu não te dei permissão de entrar na minha casa. Não te dei permissão. Eu falei que não. E você, de todo jeito, veio. Ela falou assim, é porque você tem crenças que não dá para fazer. Ela não tem crença nenhuma disso, não virou uma discussão. Hoje nós nos tornamos, né, amigos, amicíssimos. E foi através dela que eu conheci Dáquila. Acabei indo e comecei todos os meus treinamentos lá. Então, como que eu vou sonhar com uma coisa que na época não estava nem construída? O prédio não existia. Aí os cientistas vêm dizer que é um lapso da memória. Eu nunca tinha entrado naquela sala. Nem existia o prédio quando eu sonhei. E quando são sonhos assim, sonhos reais, que na verdade não são sonhos, como eu expliquei, são interações, a gente não esquece. Isso é muito característico também. Quando a gente tem um sonho, passa um tempinho e a gente nem lembra mais. Quando é uma interação, a gente não esquece. A gente viveu aquilo mesmo. O Spartacus está falando de estar em vários lugares ao mesmo tempo. 3 ou mais lugares ao mesmo tempo é sentir parte de um todo. Isso tem relação com sonho? Isso é uma habilidade? Eu vou complementar ali a questão dele. Então, eu já vivenciei isso. Ele falou que estava acordado. Ele estava acordado e conversando. Isso. O Bilu já fez isso, ele já quadrilocou, ele já bilocou, né? Isso é possível. Isso é um desenvolvimento de habilidade. Tem muita gente que tem essa habilidade já desperta e consegue viver essa experiência, né? E tem relatos de santo católico, né? O próprio Santo Antônio, ele foi proteger o pai dele que estava sendo julgado em uma outra cidade, ele era advogado, e ele bilocou. Então, bilocação e levitação, isso são fenômenos que a gente consegue vivenciar isso aqui na 3D. Por isso que também, eu até esqueci de falar que alguns sonhos que nós estamos voando é lembrança de um passado remoto onde nós desenvolvemos essa habilidade aqui no corpo físico, na 3D, de levitação. Então, tem muitos que desenvolveram isso e têm essa lembrança, né? E por isso sonham que estão voando.
Sonhei que estava flutuando até o teto e que tinha um ser de cor amarela brilhante. Quando cheguei perto, era meu rosto. Tomei um susto e acordei paralisado. É interessante. Gente, Esses contatos vocês com são o nosso eu do impressionantes. futuro, eles são meio assustadores mesmo. Né? A gente fica meio impactado. Porque o nosso eu do futuro é luz pura, transmutadão, né? Cheio de energia. Então, a gente acaba assustando mesmo. Mas isso é possível sim no extrafísico. É possível essas interações. Antes do sonho me mostrando esse cone no umbigo, sonhei com alguns seres fazendo tipo um raio-x de todo o meu corpo e ouvi um falar que o meu corpo estava em boas condições. Ai, Queiroz! Sim. Agora dá para. Eles trabalham muito a gente no extrafísico. É interessante que todas essas experiências, elas acontecem no extrafísico. Às vezes a gente é tão real que a gente imagina, cara, uma nave pousou aqui e jogou um feixe de luz e me levou lá para dentro da nave e trabalhou tudo isso. E aí a pessoa que está do nosso lado, todo mundo fala, não, cara, você estava dormindo no teu quarto de boa, não aconteceu nada disso e tal. E a gente fala, mas como que não? Foi tão real. Então, é nesse corpo, é nesse extrafísico que essas coisas acontecem. E a gente acaba trazendo a experiência para o nosso corpo físico. Tive um sonho, levei um tiro no mesmo lugar onde tem uma marca de nascença, vermelha, nas costas. Sim. Às vezes é uma marca da vida passada. De repente, estou dizendo, né, que já acessei muitas coisas assim. A forma que nós morremos na vida passada, às vezes trazemos uma marca. Monteiro, como assim você não consegue dar o like? Jorge, não consigo, tá dando problema aí no YouTube? Pelo amor de Zeus, hein? Vamos dar esse like aí. Tira o dedo do bolso. Deve ser um probleminha aí, né? No YouTube. A Sheila. Uma noite me vi em uma nave. Minha irmã estava em uma mesa cirúrgica com sangue na cabeça, seres ao redor. Hoje ela perdeu um olho no mesmo lado da cirurgia do meu sonho. Isso tudo que o Cássio está falando no início. Então, isso aí deve ser uma visão do futuro. Isso aí, o extrafísico mostrando um provável futuro. Então, aí não tem nada a ver com seres ou cirurgias com seres, porque dentro desse extrafísico, né, ou chamado também de tela mental, nós podemos ir para o passado, para qualquer lugar no momento presente e para os prováveis futuros. Então, isso é chamado de passado, retrocognição, momento presente, simulcognição, futuro, pré-cognição. Então, você viu um provável futuro e acabou acontecendo. É interessante que quando nós vemos esses prováveis futuros, podemos fazer alguns movimentos aqui no momento presente para evitar que isso aconteça, sabe? Outras atitudes, um rumo diferente, sabe? Uma emoção diferente da qual a gente costuma estar vivendo. Então a gente acaba saindo daquela linha que nós vimos, daquele provável futuro. Boa noite, Cássio Jorge. Muito espiritualista fala que dorme no extrafísico. Está correndo risco para ser manipulado pelos espíritos do umbral? Então, não corre esse risco quando você está num processo acelerado. Se você está num processo acelerado de mente, acima de 27 ciclos, então você não corre nenhum risco de obsessores te incomodarem. Porém, se você está abaixo dos 14 ciclos, que infelizmente a grande maioria da população está, então quando ela tem uma experiência astral, que não é experiência extrafísica, ela sai do corpo, vamos usar essa expressão, eu não gosto muito, porque a gente não sai do corpo, nosso campo biomagnético que expande para vários lugares e até mesmo realidades paralelas, mas vamos usar essa expressão. Quando a gente sai do corpo desacelerado, abaixo de 14 ciclos, a gente está suscetível a algumas experiências negativas assim, com obsessores. Mas se a gente sai acelerado, é outra frequência. Não é na frequência dos obsessores. Então eles não acham a gente, não.
O Carlos, membro do canal, qual é o principal motivo de não lembrar dos sonhos? Interessante. Como eu estava falando a princípio, né? Estava aqui dando uma olhada aqui, se estava dando algum problema, eu consegui dar um like aqui, viu, Jorge? É? Consegui. Deixa eu dar uma olhada. Então tá tudo... Tá tudo ok. Aqui, pelo menos para mim, aqui eu olhei aqui, dá para fazer. Então, aqui para mim também. Também? Okay. Então, o que acontece? Essa questão de não lembrar dos sonhos é exatamente essas intoxicações que eu estava falando, Carlos. A gente começar o dia mal, da gente continuar o dia mal, da gente dormir tarde, sabe? Saiu desse horário. A gente não tem um sono revigorante porque a gente está cheio de preocupação, ansioso. A gente acaba acordando 3, 4 vezes na noite e demora para voltar a dormir. Então a gente cortou, muitas vezes, esse ciclo do sono. E por cortar muitas vezes esse ciclo do sono, atrapalha da gente lembrar. Às vezes pode ser que seja algum processo traumático que a gente também tem que tratar, né? São bloqueios emocionais que a gente precisa tratar e que impede a gente de lembrar. Então pode ser assim, N fatores. Tem que cuidar realmente direitinho. No atendimento eu poderia assim contribuir de uma forma bem precisa, né? E a gente encontrar a questão e tratar. Essa experiência do Spartacus, eu ouvi na live com ele que a gente fez. Certa vez eu estava lá em Manaus e resolvi vir aqui visitar minha mãe. Na época que ela estava viva, né, Spartacus? Forcei a mente e me vi voando por sobre as águas e florestas. Cheguei aqui e minha mãe me sentiu. Foi em 2018, ela confirmou. Ela confirmou por celular na hora que eu abri a geladeira. Ela ainda estava aqui no nosso anel. Isso aí, o Spartacus é cheio de superpoder. Marvel aí. Sim. Essas interações, elas não têm limite, sabe? Porque dentro do campo da paranormalidade, da questão do extrafísico, né? A gente não está limitado a 3D. A gente não está limitado às dificuldades aqui da 3D. Não. A gente realmente está indo além disso. Então, muitas das leis aqui que a gente encontra dificuldade, no extrafísico não. Então, tudo é possível. Tudo depende do nosso nível consciencial. É o quanto nós entendemos da situação. E também do nosso nível mental. É o quanto nós conseguimos criar. O quanto nós conseguimos criar. Então, nível consciencial é o quanto nós conseguimos compreender, e nível mental é o quanto nós conseguimos criar. Então, dentro desse extrafísico, se tua capacidade de criação não tem limite, é que nem o Neo do Matrix, né? Ele sai voando, ele desvia de bala, ele faz o que ele quiser. Se a mente dele está com muita limitação no processo de criação, ele vai cair do prédio, como mostrou no Matrix 1. Entende? E o nível consciencial é a compreensão, né? O que é bom para mim, é bom para os outros, está sendo bom para todo mundo. Então, essa compreensão é fundamental também no nosso desenvolvimento. Maravilha. Gente, ó, a gente vai terminar. Vou passar aqui. A gente vai terminar a live com o Cássio, porque o Cássio tem coisas para fazer. Eu também, daqui a pouco... Aqui, ó, já é quase 23 horas da noite. Já quebrei meu ciclo de sono. Já não vai sonhar, né? Não vai sonhar assim, vai dar certo. Já vou sonhar. Olha, gente, eu nem... Tem um bocado de coisa que a live é para vocês. Assim, desde que eu comecei meus treinamentos, vixe, é uma tempestade de sonhos. Assim, sonhos reais. Assim, muito, muito legal. Já tô conseguindo fazer a decriptagem já de muita coisa. E coisas que o Cássio falou aqui justamente tem relação, por exemplo, essa quebra do ciclo do sono. Eu sou muito forte com isso, principalmente quando eu estou fazendo live com vocês. Às vezes eu termino live aqui às 3 horas da manhã.
porque a gente está com 5 horas de diferença. E eu sinto, às vezes quando eu tento colocar o ritmo, reestruturar o ritmo, ixi, aí é como se eu pegasse do ponto final lá do treinamento, a última parte, onde eu tinha parado, aí continua, né? E continua os ciclos do treinamento, porque eu considero também que eu tô, para mim, assim, é claro que quando eu estou dormindo é a parte complementar dos treinamentos, é outro nível de treinamento. Só que tem coisa que eu estou entendendo e tem coisa que eu ainda não entendi. E eu sonho muito com o pessoal do Dáquila. Muita questão de grupo e que a gente está fazendo certos treinamentos. Eu ainda não fui em Mato Grosso, né? Então a gente está fazendo certos treinamentos. O meu último de ontem, ontem à noite, ele é um sonho pancadão. É um sonho pancadão. Eu vi as pessoas, né? E era um grupo pequeno de pessoas que a gente estava treinando, bem reduzido, e era um treinamento bem importante a nível da questão do desenvolvimento da Kundalini. E eu dormi, eu acordei já memorizando toda a cena. A cena ela se transportou. Quando eu acordei, eu continuei vendo a cena e vi que era noite. Eu estava observando, né? Eu não estava fazendo o exercício, eu estava observando o pessoal, certas pessoas de Dáquila, que eu não vou citar o nome aqui, que eu sonho, e foi muito interessante. Esse sonho ele faz parte daquela categoria de sonhos que eu te contei há um tempo atrás com o Bilu, naquele estilo, bem... Mas só treino. Ali, lá em Dáquila, eu sei que era Mato Grosso, e muito, muito legal. Isso é extrafísico mesmo. É extrafísico porque todos os detalhes, né? Tá muito rico de detalhes. Então, quando uma pessoa começa a me contar um sonho assim, que tá rico de detalhe, que tá cheio de coisa, eu falo assim, não, isso não é sonho. E eu senti a temperatura, tava quente pra caramba. Sim. Tava Então, mornaço na exatamente temperatura. Assim. Tem mais que 3 sentidos ali presente. É interação. É o extrafísico atuando aí e é um lugar de aprender. Então, gente, quero dizer, aprenda, todo mundo. É uma sala de treinamento, né? É treinamento puro. Então, assim, tá no extrafísico, supere, enfrente, domine, aprenda e traga para cá. Porque aqui a gente dá saltos. Tem que aproveitar. Bom, pessoal, é um grande prazer aqui estar com vocês aqui. A gente vai liberar o Cássio. Vocês sabem, o Cássio vai voltar, tem a chave da casa aqui. Pode vir visitar a gente quando você quiser. É um prazer imenso. É só chamar que eu vou. Eu estou feliz aqui. Então é isso, pessoal. Não esqueçam, antes do Cássio sair, eu deixei justamente para o final, para as pessoas novas que estão chegando no canal. Aqui, esse é o canal do Cássio, ok? Deixa eu tirar os Spartacus aqui. Aqui, vocês encontram ele assim, uma palavra para sanar no YouTube, ou digitando também Cássio Eduardo. Eu já Cássio Eduardo. Aqui, quando digito Cássio Eduardo, já cai já no YouTube dele aqui, E aqui vocês vão ter uma feira de informações aqui. Tem muito vídeo, tem vídeo curto, tem vídeo longo das lives, ok? Tem lives importantíssimas aqui, ok? Essa aqui eu ainda não vi, hein? Ratanabá e a Bíblia, cara. Eu vou ver essa semana já. Falou bastante aí dos fenícios, falou do panteão dos cananeus aí, que até hoje, nas tribos indígenas, tem muito desse sincretismo, né, das semelhanças lá do panteão dos cananeus, dos fenícios, das evidências.
Olha isso aqui, ó. A visão e percepções extrasensoriais. Esse aqui é legal pra caramba. Todos os vídeos aqui. Não tem um que eu não gostei, porque quando eu não gosto, eu não dou like, não. Eu sou sincero. Nem dá like, né? Não dou like, não dou comentário. Eu vejo até o final. Tá certo. Não gostei. Quando eu não entendo, eu dou like. É só quando eu não gosto mesmo. É quando eu não gosto mesmo. E às vezes eu me descrevo, aí eu fico puto com. Pô, me descrevo, aí eu volto, me escrevo de novo. Todo namoro, né? É assim mesmo, é assim mesmo. Isso é bom. E vale a pena, pessoal. Dá uma visitada no canal do Cássio e de lá vocês vão conhecer outras. Vocês vão conhecer o site, enfim, vai se aproximando do Cássio porque é raro ter um Cássio no Brasil, ok? É raro. Vou falar para você. É raro ter Cássio, por exemplo, aqui na França também. Tá difícil achar Cássios por aí. Aproveitem dele. E ele fala português, hein? Fala português. Não, calma aí. Deixa eu botar a tela cheia de novo aqui. É importante. Gente, tem gente de vários lugares, de vários continentes que estão em contato com o Cássio, pessoas que falam outras línguas. Tem gente que fala inglês, tem que passar pelo espanhol ou português para falar com o Cássio. É sério isso que eu estou falando para vocês. É raro, tá escassez a, a produção de Cássios, ok? Então, vocês, tá aí, tá na casinha, tá no Brasil, tá do lado de vocês. Aproveite esse senhor aí, enquanto ele não transmutou, hein? Vai ser um prazer. Ser um prazer imenso. Quem quiser marcar também atendimentos, entrando no meu canal, no meu site, tem o contato da minha equipe, né? Marca. Eu tenho atendimentos de 1 hora, tem atendimentos de meia hora, né? Que acaba sendo mais em conta para muita gente. Às vezes a pessoa, poxa, né? Não tenho dinheiro para fazer um investimento no atendimento de 1 hora, pode fazer um atendimento de meia hora. Dá para acessar muita informação, inclusive essas coisas dos sonhos, tem coisas que são bem objetivas. Tem a mentoria, né, que você pode estar fazendo um programa, que são 2 atendimentos de 1 hora por mês, mais um suporte diário por trocas de áudio pelo WhatsApp. Então, assim, é um processo bem dinâmico, com propósito assim, de desenvolvimento em todos esses aspectos. Vai ser um prazer imenso atendê-los. Bom, Cássio, pessoal do Jorge Cordeiro Brasil Eldorado, um beijo no coração de todos e a gente se vê daqui a pouco. Tchau.